Fala Brasil! Mais um programa Pode Cá. Será que pode, gente? Nossa, eu já tô até mais tranquila. Recebi um convidado maravilhoso anteriormente, agora veio uma outra de peso, porque aqui vai ser assim, conversas que transformam a sua saúde. E ela, essa nossa convidada de hoje, ela não é minha conterrânea, mas eu já estou apaixonada, porque eu tenho certeza que ótimos frutos vão sair desse podcast hoje. E assim, só uma pequena apresentação, tá, gente? Ela já escreveu até livro que eu já vi ontem no Instagram dela, e ela vai contar um pouquinho pra gente. Eu estou com ela, que tem um instituto fabuloso aqui na nossa cidade, Daniela Carré. Olá, Ká. Tudo Obrigada pelo bem? convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, todo nosso. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar esse convite. Imagina, é um prazer. Bom, por onde que eu começo, gente? Essa mulher formada em letras, primeiramente, eu gosto de falar isso, né? Porque teve uma base antes, né? Sim, sim. Então, conta um pouco dessa trajetória. Trazer um pouquinho da história, né? Bom, fazer um resumo breve. Então, eu não sou daqui de Indaiatuba, estou aqui em Indaiatuba há 18 anos, né? Já me considero uma indaiatubana, gosto muito da cidade, eu acho que aqui é um lugar muito acolhedor, muito bacana. Comecei fazendo a minha formação em letras, mas eu nunca acabei não atuando, né, efetivamente, porque eu já atuava na área comercial com a minha família, que tinha um negócio, né? Então eu comecei aprendendo na prática, aos 18 anos de idade, a trabalhar, e foi na área comercial, no segmento de supermercado. Eu vi lá, eu ia perguntar desse supermercado. Supermercado Carré. Uhum. Eu carrego o sobrenome da família, o sobrenome do meu pai, né? É um orgulho para mim fazer isso também. E trabalhei com a minha família, né, por esse tempo, fui aprendendo a trabalhar, cheguei a cursar um semestre de administração, mas na época eu estava muito comprometida mesmo, acho que com a parte do trabalho, eu acabei não dando seguimento, fui fazer uma pós-graduação depois dentro de gestão de pessoas, e enfim, sempre trabalhei com pessoas, né? Sempre tive equipe. Na verdade, acho que isso é uma coisa que segue agora, mas não é uma novidade para mim, eu trabalho com isso há muitos anos. Bom, segui. Posteriormente, as coisas foram acontecendo, foram andando, a minha vida foi se desenvolvendo, até que eu conheci meu esposo aqui de Indaiatuba, né, numa viagem, e a gente acabou se envolvendo e eu acabei me mudando para cá, né, as coisas mudaram, tomaram outro rumo. Chegou um ponto da minha vida que eu, atuando nessa área comercial, dentro dessa parte gerencial, eu não me sentia mais feliz, acho que essa que é a palavra, né, eu não me encontrava, não me reconhecia, sabe, não sabia para onde ir. E através de um problema de saúde meu, eu tenho algumas tendinites, né? A fisioterapeuta tem algumas tendinites. Uhum. E naquele momento eu estava fazendo um tratamento, eu estava dentro de uma clínica. Eu tive um insight que era o que eu queria fazer, era fisioterapia. Foi literalmente Olha assim. isso. Eu estava com muita dor e aí eu comecei a fazer o tratamento e e eu vivia naquela busca de saber para que lado que eu ia, né? Nunca olhava pelo lado da saúde. Sempre fui uma pessoa que gosta de me colocar à disposição, de ajudar pessoas, mas não me enxergava nessa área, né? Acho que pela formação e pela experiência que eu tinha tido anteriormente. Enfim, tomei a decisão. Falo que tive que pagar o preço, né? Que a gente paga um preço para fazer as escolhas e as mudanças também, né? Uma colega, ela me falou uma frase uma vez que ficou marcado, que foi que se eu fizesse ou não fizesse, o tempo estaria passando, que era para eu então. E eu pensei e refleti sobre isso, acho que isso me deu uma vontade de seguir. Conclusão, fiz a transição de carreira, foi necessário para que eu tivesse onde eu estou também, né? Então, todo esse aprendizado, a outra linha de estudo tal, e fui para a parte da fisioterapia. Dentro da fisioterapia, você sabe que é uma área muito ampla, né? Sim, A gente sim. tem uma gama de possibilidades de atuação dentro da físio. Eu me apaixonei pela parte da neuro, né? Então, fui fazer logo na sequência a pós-graduação dentro da parte neurofuncional, né? A neuro são as doenças mais conhecidas que a gente tem, Alzheimer, Parkinson, AVC, tudo que a gente pensa de neuro é sobre isso, tá? Que às vezes a gente fala, é óbvio que não dá para falar assim, como se todo mundo já soubesse.
né? A gente tem que falar de uma forma que as pessoas também te entendam. Então, fui para a parte da neuro, fiz as especializações e diversos outros cursos também voltados para a parte da neuro, que é a parte que mais me encanta, né? O desejo de ter um espaço veio, obviamente, né? Porque como eu já tinha, sempre fui empreendedora, eu acho que como é que é ser empreendedora, Camila? Não sei, porque eu sempre fui. Então não é assim, como é que é não sei, gente, eu sou empreendedora, eu sou clínica, eu sou empreendedora, né? Então eu tenho aí duas vertentes que não dá para dissociar. Eu não Não, não dá. consigo separar quem é a empreendedora de quem é a doutora Daniela clínica, que atende o paciente lá. Então, a gente tem isso e esse desejo veio conseguir, né, colocar isso no papel, as coisas foram acontecendo muito rápido. Comigo, normalmente, acontece muito rápido também. Eu tenho uns processos aí muito rápidos. E montamos a primeira unidade. Nessa primeira unidade, a gente atendia todas as idades, né? Menos de um ano depois, eu já aluguei o segundo prédio, já comecei com a segunda unidade e hoje a gente está bem segmentado, onde a gente atua na unidade 1 com as crianças, que são os bebês, né? A gente começa ali com estimulação, né? Uma criança que tem algum atraso no desenvolvimento, quando nasce com algum atraso, e a gente vai até uma idade de 12, 13, 14 anos. E depois a gente vai para os adultos, que é na outra unidade, né? Então a gente tem bem segmentado. E a gente tem 9 tipos de terapia, são muitas terapias num único local. Costumo dizer que são todas num único local. Gente, É. e assim, é muito legal que você está falando em questão do Instituto. O que me chamou a atenção, na Uhum, verdade, foi assim: quando eu trabalhava no hospital, uhum, o que acontece? Eu vejo que crianças que são acompanhadas desde cedo, desde uhum. bebê, eles podem reverter muito esses quadros. Sim, sim, com certeza. Quando eles nascem com algum tipo de patologia ou com alguma necessidade e a gente promove de imediato esse estímulo, é óbvio que essa recuperação é sempre maior. Eu sempre falo, gente, se com terapia é ruim, imaginem sem. Né? Então a gente Sim. tem ali a terapia, ela é um conta-gotas. Eu tô ali fazendo uma moedinha, uma poupancinha que eu vou depositando, depositando, depositando. Mas a gente vê aquela criança tratada e aquela criança que não sofre intervenção, ou um idoso que não tenha. A gente fala muito mais da criança, claro, mas o idoso também. E você vê a diferença que faz na vida da pessoa. É. Seja ela emocional ou também a parte física mesmo e motora, né? Então a gente trata. E o ser humano é um misto, né? Então a gente tem que pensar no ser humano como um todo. Então ele tem a parte emocional, ele tem a parte física, né? E a gente vai misturando tudo isso, terapeuticamente falando, E né? tem que misturar, né? Eu costumo falar para os pacientes quando chegam lá, eu falo assim: nunca é só sobrepeso, Sim. nunca é só obesidade. A obesidade, eu acho que ela acaba sendo uma ponta, né, do que aparece naquele lado, seja emocional ou seja um distúrbio mais sério mesmo, né? Não é a minha área de atuação, mas eu entendo que é muito complexo você tratar um paciente que tem uma questão de peso, porque ela vai muito além do que eu tô vendo ali naquela balança. Exatamente, você falou um ponto muito legal e que é já a minha próxima Sim. pergunta para você. Eh, você na fisioterapia, Uhum. né, sente essa essa deslocação de um paciente, seja ele bebê, criança, adulto, idoso, quando ele tem um suporte alimentar, nutricional e de quando ele não tem? Ah, é notável, né? E inclusive é uma coisa que a gente já fala e faz um trabalho com os pais e com os acompanhantes dessa importância da regularidade, seja dos exames, seja de uma alimentação mais saudável. A gente passa essas orientações também, né, para as famílias. Porque, por exemplo, quando a gente pega uma criança que ela faz algumas terapias, às vezes elas levam os lanchinhos delas para a clínica. E a gente vê o todinho, a gente vê o bolinho pronto, né? E a gente, obviamente, não estimula isso. Né? A gente orienta, a gente passa as orientações, porque a gente sabe que aquele excesso de açúcar vai trazer um prejuízo para a criança, seja no peso ou seja na função dela mesmo, né? Porque essa ação inflamatória de açúcar e tudo mais. Então a gente tem que ter um trabalho associado com essa questão alimentar para que. Eu falo de uma forma muito simplista. Eu falo, gente, a gente precisa de energia. Energia é ATP. A É. célula precisa de ATP, que é energia. Só que a gente tem, né? Então eu tenho que cuidar de muito. E a Só gente que uma trabalha com energia isso. longa, né, E a não? gente trabalha com isso, cara, porque a gente trabalha também com a neuromodulação lá, que são equipamentos que modulam as frequências, né? Então, tudo isso
faz mais sentido ainda a parte nutricional. Porque se eu tenho um paciente que está lá comprometido com vitaminas, sais minerais ou qualquer coisa, né, que está comprometendo esse funcionamento celular, como é que eu vou ter um aproveitamento? Como é que eu vou melhorar as conexões neurais desse paciente? Entende? Então tá tudo interligado, é intimamente ligado. Eu tenho que tratar de uma forma geral. E é isso que a gente procura fazer lá, sabe? Sim. Então a gente procura pensar em todos esses eixos, todas essas áreas E interligadas. eu também achei muito legal, assim, o seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho, porque, assim, é cansativo, né? Muitas vezes, a pessoa, a criança que faz terapias, geralmente mais de uma terapia, Uhum. mudar de lugar. Sim, isso é uma grande questão e principalmente as pessoas que precisam de liminares ou convênios, onde o convênio manda para uma cidade distante, isso é terrível, né? Porque a gente sabe que hoje, a maioria dos nossos pacientes da clínica hoje são autistas, né? A gente pode dizer que 90%. O autista, ele precisa ali de uma rotina, ele precisa saber o que vai acontecer, né? Então, esta rotina ela deve ser executada pela família, pela escola, pela própria clínica, no jeito como ele chega, ele já sabe para onde ele vai, com quem ele vai. E quando você tem isso rompido, isso você acaba prejudicando o funcionamento deles e prejudicando até o desenvolvimento da própria terapia. Porque eu vou estar segmentando, sabe? Então isso é horrível. E a gente tem tudo lá. Então a gente começa fazendo uma avaliação neuropsicológica que seja. Eu recebo muitas famílias para orientação. Então, por exemplo, a pessoa chega lá, você fala, eu não sei o que fazer. Meu filho está apresentando isso, às vezes me conhece, fala comigo, fala, não, venha para cá, a gente vai conversar. Então, eu vou tentar entender qual a necessidade daquela família, daquela mãe, vou encaminhar para o médico neuro se precisar, vou encaminhar para o psiquiatra se precisar, para o nutri se precisar, para onde for. E a gente também tem o papel de fazer avaliação. Então, a gente, dentro da terapia ocupacional, da psicologia e da fonoaudiologia, a gente já pode também iniciar essas avaliações. As avaliações já começam diretamente por esse profissional. E a gente vai Muito entendendo se interessante necessário ou não. isso. É muito interessante isso. Eu falo, eu tenho um exemplo básico mesmo do que aconteceu esses dias comigo Uhum, mesmo, né? Eu tive que pegar o Amadeu, que tem 8 anos, levá-lo até em Campinas. Aí lá ele passou com o neuropediatra. uhum. Aí o neuropediatra fez o encaminhamento, eu tenho que voltar para cá. Então, assim, se é uma criança autista, no caso dele, hiperativo, Uhum. Já qualquer gera um desgaste. qualquer transição de ambiente já gera Sim, aquele desgaste, sim, é. né, então é muito legal mesmo. É. Eu acho que, assim, é de extrema importância termos aqui na cidade um ambiente com todas essas Sim. fontes aí. E o que a gente busca fazer lá, Cá, que é o nosso diferencial hoje, e eu acho que quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade porque a gente realiza de verdade. Tá? Então, hoje eu tenho uma equipe onde a gente trabalha com uma supervisão. O que que é supervisão de equipe quando você trabalha com crianças especiais, né, com crianças atípicas? A gente tem que ter elo de ligação. Eu tenho que ter uma pessoa que converse com o meu terapeuta, com o médico, com a escola e com a família. Eu tenho 4 pilares, basicamente. Então, o terapeuta, que está lá com aquela criança, que seja 40 ou 50 minutos. Eu tenho a família que está o dia todo, ou até a escola, né? A escola e também o médico dele. E tudo isso tem que se conversar. E se isso tudo está muito solto, então eu faço ali na esquina, o outro eu faço na outra esquina, vira uma confusão. É como se a criança fosse puxar do braço para um lado, da perna para o outro. E aí aquela criança não desenvolve. Mas desenvolve por quê? Porque os olhares são muito diferentes. A gente tem Sim. que ter uma linha de pensamento. Quando a gente fala de plano de tratamento, não é que é bonitinho eu falar, eu vou fazer o plano de tratamento do seu filho. Não é balela, isso é realidade, né? Porque cada criança tem que ter uma conduta, É. né? E se a criança tem uma necessidade, então mais ainda eu tenho que prestar atenção e tentar chegar o mais próximo daquela necessidade. Se eu É. pego uma criança típica, ainda é um pouco mais fácil. Mas se eu pegar uma criança típica, como é que vai ser, né? É. Então essa é a nossa via de trabalho hoje. Então hoje, efetivamente, eu realizo sim aqui em Dayatuba um trabalho multidisciplinar com equipe, com supervisão, né? As nossas portas são sempre abertas. A gente está sempre aberto para atender tanto os pais, quanto a escola, quanto os médicos. A gente tem essa via de abertura muito, né? A gente, pelo menos da nossa parte,
é sempre muito aberta, né? E graças a Deus eu tenho encontrado profissionais bacanas também para a gente poder estar trabalhando junto e fazendo isso. E dentro da área dos adultos também eu tenho uma supervisão. Por quê? Porque a gente trabalha muito em cima de evidência. Hoje a gente trabalha em cima de artigo científico, em cima de evidência. Eu trabalho, como eu te disse, com neuromodulação. A neuromodulação é mais uma oportunidade que a gente oferece para o paciente para poder ajudá-lo. Porque são terapias, Camila, que a gente potencializa resultado de terapia De convencional. estímulos, né? Então, por exemplo, eu pego lá um paciente que teve um AVC, ficou com o hemicorpo paralisado. Dá para imaginar, você, com a idade que você tem, que você pode ter um AVC? Segundo o último índice, 1 em cada 4 pessoas vão ter AVC. É terrível, né? É Horrível. horrível, né? Então a gente imagina assim. Só que o nível de desabilitação, o nível de comprometimento que isso traz para uma pessoa é gigante. É gigante. Porque imagine, você era normal, aí de repente você foi privada das suas funções. Né? Então, o que, que você quer como uma pessoa que trabalha, que está ativa, porque a gente normalmente está pegando faixa etária 45, 50 e poucos anos, estão ainda ativo no trabalho, você precisa se reabilitar. Você É. quer buscar alternativa, né? Então, você quer correr atrás do prejuízo. Então, a gente faz esse trabalho hoje com a neuromodulação, temos tido, sim, muito sucesso nas abordagens, né? Então, a gente melhora paciente que tem Parkinson, tremor de repouso com neuromodulação. A gente melhora a parte cognitiva. Nossa, isso é sensacional. Inclusive, eu acho que eu vou até dar uma visitada lá Ah, para mas isso é ótimo. para mostrar, para fazer um videozinho mostrar. Você sabe que a questão da faixa etária Uhum. hoje é muito real, né? Sim. Eu tenho um conhecido, uns 45 anos, que descobriu esclerose múltipla agora, Aham. na vida ativa e Sim, ela surge. trabalhando. E é uma coisa que eu costumo. Outro dia até eu fiz um story falando que. O que acontece? Assim, quando a gente não está envolvido na doença, parece muito longe, né? Uhum, Só que quando esse negócio chega perto da gente, aí a coisa fica diferente, né? Porque eu, por exemplo, posso nunca ter olhado para um AVC, mas aí se o meu pai teve um AVC, eu vou olhar com um olhar diferente e eu vou buscar todas as alternativas possíveis para ajudar aquela pessoa. exato. Né? Então, se o meu filho tem uma condição que eu descubro que precisa de um tratamento especial, eu vou mover céus e terra para buscar o que é melhor para o meu filho. Sim. E assim que funciona. E eu vejo isso em você, Dani, que É. você busca esse melhor para a clínica, para o Sim. espaço, né? Mas é Sempre sobre isso, Cá, pensando porque dentro lá. da saúde tá tudo muito atrelado, sabe? Então, assim, sempre eu tive, quando eu fiz essa mudança de carreira, o desejo do meu coração era do quê? De ter um local que eu pudesse oferecer tudo de melhor para os meus pacientes. Entende? Um único local e você Sim, conseguisse colocar o que você chegasse lá e você falasse: "Ai, Dani, tem terapia ocupacional?" Tem. Você faz avaliação? Faço. Então é isso, né? De você poder encontrar num local e uma equipe com acolhimento, que é o que eu prezo. Então a gente preza muito pela palavra acolhimento e é o que a gente exerce também nas clínicas, é o que recebo de volta. Então, acho que isso que é o básico, né? Hoje a gente faz um trabalho também psicológico de acompanhamento, que é o quê? Imagine, você tem seu esposo, aí você descobre que ele tem, de repente, uma esclerose, alguma coisa mais grave, ou uma demência, né? Às vezes tem diferenças de idade e tal. E você vê que aquele acompanhante está mais doente do que o acompanhado. E eu comecei isso me incomodava muito. E como tudo tem a hora certa, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe onde eu tenho o atendimento também da parte da psicologia adulta. E hoje eu faço acompanhamento. Hoje eu tô com 5 mulheres que são acompanhantes, é um trabalho inicial, mas elas estão em terapia com a gente enquanto os maridos estão se tratando. olha, isso é sensacional. Então, porque você começa a conversar com a pessoa e você vê aquela tristeza, né, aquela necessidade de colocar para fora, porque tá carregando o mundo, né. Então você olhar aquilo também, você não fazer nada, então hoje também a gente consegue ofertar esse trabalho lá dentro. Então eu fico muito feliz também que a gente conseguiu fazer e colocar para rodar isso também, sabe, que era um sonho que a gente tinha e que ainda não tinha conseguido fazer acontecer, mas Nossa, hoje que a gente bonito esse conseguiu. trabalho, E Dani. é com um valor bem social, porque eles já têm o custo, né, que é um custo alto, né, porque as doenças neurodegenerativas, como um Parkinson, por exemplo, eh, o ideal é que a pessoa fique em tratamento, né, porque eu vou melhorar a qualidade de vida dela. Então,
eu não vou dar alta, ele não vai ter alta, mas eu vou ter, né, aquele trabalho para De trazer sobrevida, né? minimamente uma condição melhora da depressão, da ansiedade, do sono. Então, esse quadro é controlado com neuromodulação, esse quadro é controlado através de terapia. É assim que funciona. E aí a gente tem agora o acompanhamento também com essas famílias. Nossa, É isso isso. é de extrema importância. O acolhimento, na verdade, né? É. Eu acho que eu falo assim que às vezes a gente tem. Eu escuto muito isso, tem milhares de Nutri aqui, mas o que 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 faz a diferente? Qual é a diferença? diferença? É o acolhimento, a É. pessoa vai pesar por último. Sim, é Primeiro a eu vou diferença escutar. desse relacionamento. Como é que você traz isso para o teu paciente, né? Como é que você leva isso para o teu paciente, né? Então acho que isso é o diferencial mesmo, né? E aí eu vou ter que perguntar, né? Uhum. Ontem eu vi lá no seu Instagram, negócio do É. livro, me conta Ah, isso. então, o livro, eu fui convidada por uma amiga, né, que já é escritora. Eu conheci ela num congresso de neuromodulação. Vou falar de Uhum. novo da tal da neuromodulação. Vocês vão Aham. ter que saber o que que é que essa mulher tá Eu falando, vou né? ter que ir lá, Tem vou que ter ir que lá ficar para um saber. dia lá. E aí a Rosângela, que é essa minha amiga, me convidou para participar desse projeto. Então é uma coletânea, foi uma coletânea, eu escrevi um capítulo, né? Um capítulo do livro. E agora eu estou organizando também uma coletânea com as mulheres daqui de Indaiatuba. Que legal, É. que incrível. E aí o que acontece é que, como eu tenho, como você disse, tenho essa formação de letras, eu já tenho uma boa relação com a escrita, sempre tive essa facilidade de comunicação, acaba que isso tá me levando para um outro lado também, tá? E agora eu tô organizando, então, essa coletânea com as mulheres de Indaiatuba, a mulher que eu escolhi ser. Meu Deus do céu, até me arrepia, Em gente. primeira mão. Que olha só, eu fiquei muito emocionada, porque você, né, quem me acompanha sabe um pouco, né? Então, que legal essa questão da mulher Que eu escolhi ser. que você É. escolhe ser. Então ele é um tema e é uma coletânea, dentro da coletânea a gente tem que ter os assuntos que se as mulheres têm que ter uma característica, tem que a história eu não posso colocar coletâneas aleatórias, Sim, tem que se né. Então conversar. esse tema, ele é um tema que sim, ele é reduzido, mas que traz tantas mulheres. E a minha intenção, na verdade, é o quê? Dar voz para tantas pessoas que acham: "Ah, isso não é para mim. Ah, isso eu não posso fazer". Mas É. será que eu posso fazer isso? Claro que você pode, claro que você deve, né. Gente, eu Então tô você acaba trazendo um encantada. pouco de voz para algumas mulheres, né. Porque a gente sabe, claro, tem mulheres como você que são super antenadas, que estão aí, que fazem o que tem que fazer, mas a gente tem mulheres também que também têm muita história para contar e que muitas vezes não consegue trazer, né. E que são, E assim, que são sensacionais. sensacionais, mulheres Então a gente precisa dar maravilhas. voz e dar luz para elas também, entendeu. Gente, que É lindo o seu isso. É, trabalho. é isso que vai acontecer em breve. Que vai É, acontecer. em Você estava breve. falando também aqui, antes da gente começar o programa, sobre também um maquinário que você está trazendo Sim. para cá de É, de neuromodulação, né? neuromodulação. É uma tecnologia, Cá, que hoje, assim, ela tem nível de evidência A, né? Então, como eu te disse, a gente trabalha com evidência. Lá na clínica, quando a gente cria protocolos, o protocolo, na verdade, ele é muito personalizado. Por quê? Cada um tem uma patologia, mas mais do que isso, cada um tem uma vivência, cada um tem Sim, uma genética, tá? Cada um tem um estilo de vida, cada um teve um gatilho que pode ou não ter levado para aquela doença. Então a gente trata isso de uma forma muito individual e não dá para eu fazer Ctrl C, Ctrl V, né? Receita de bolo, porque não vai funcionar. Esses dias eu tive uma experiência com meu próprio filho. Meu próprio filho tá fazendo neuromodulação e eu piorei uma área dele. Olha, olha que sério eu falar isso no ar, né? Mas não é isso. mas é a É a realidade, é muito realidade, né. Então, importante. assim, eu estava trabalhando com foco de ansiedade, melhora da fala, porque o meu filho tem uma condição que é a gagueira. E a gagueira também é uma coisa que existe bullying, que eu estou fazendo aí uma campanha, estou em contato com a escola dele sobre isso, né. São áreas que ninguém fala, né, que ninguém fala. Meu filho não é um coitado, tá. Meu filho é extremamente inteligente, maravilhoso, mas a molecada faz bullying, né. Então se ele Sim. gaguejar, o que que vai acontecer? Vai levar apelido, uma série de coisas. Então eu tenho falado sobre isso. E eu faço tratamento nele com neuromodulação. E aí, esses dias eu tinha colocado um protocolo novo e eu percebi um aumento dessa gagueira. Mas porque a gente estava inibindo uma outra área, que era uma área de ansiedade.
Então a gente tem que estar o tempo todo ajustando esse protocolo para poder melhorar o resultado do teu paciente. E é muito interessante você dar o seu próprio testemunho, por quê? Né, logo no começo do programa eu sempre falo que aqui a gente vive o que a gente fala, É, né? É muito importante quando porque eh, muita gente não vive, né? não vive. Esses dias chegou um Quem me paciente. conhece sabe como eu sou muito sincera. Tem que ser. Esses dias chegou um paciente homem lá no meu consultório e ele falou: Eu te escolhi porque eu sigo você no Instagram e você faz tudo que você manda a gente fazer. Uhum. Falei, mas qual seria o sentido de eu Sim, não de você fazer? não praticar, né? De eu Então não você praticar. falar e não fazer, né? É, Mas é isso, Cá. Eu acho que hoje não tem como a gente fazer uma dissociação da saúde, né? O ser humano ele é um todo, ele é um completo. E a gente tem que trabalhar todas essas bases, principalmente as bases nutricionais. Eu, graças a Deus, fui muito bem ensinada. Minha mãe seria uma excelente nutricionista, sabia? A minha mãe não tem formação, né? Mas aham. ela sempre fez uma alimentação muito bacana na minha casa. Hoje eu sou muito, eu que sou sem vergonha, falar a verdade, porque assim eu aprendi a fazer certo, viu? Aham. E eu sei, né? Sei cozinhar, cozinho muito bem, gosto de cozinhar. Ai, tem essa Tem essa parte. parte, é. Verdade. Gente, eu esqueci desta parte. Durante Tem. 3 anos aí você Eu fiz uma transição também. É uma loucura, né? ingressou. E tem essa Tem parte. essa parte, Camila. Eu trabalhei com cozinha também por 3 anos. E é uma parte deliciosa, que eu gosto muito. Que eu me dou super bem, inclusive. Meu marido que fala. Ele falou assim: não, porque a cozinha é uma coisa assim muito é, Dinâmica. dinâmica. Eu sou uma pessoa dinâmica, né? E também autoral, né? Porque eu gosto de inventar. Então tem essa questão que nos dá liberdade. Sim, sim. Então é o meu perfil, né? Então de ter a liberdade para poder inventar e também desse dinamismo. E é muito legal, trabalhei com isso também, um É, eu tempinho. olhei lá, verdade, esquecemos dessa parte. Bom, da importância da equipe multidisciplinar, né? Eu acho que eu queria muito focar nisso, Uhum. né? Eu acho que a gente conseguiu focar bem, porque eu vejo que sozinho não se constrói um bom resultado em paciente. Não, não. Inclusive, se você pegar as crianças, né? Crianças com seletividade. Tem outras questões ali envolvidas mais do que ele não aceitar comer cenoura crua. Tem né, tem vários aspectos, né? Sim, Então a parte aí da integração sensorial entra, a parte da psicologia entra, é um todo. Ai, mas quem vai trabalhar? Só a Nutri? Não. Vai a Nutri, vai a Fono, vai a Psico, vai a TO, vai todo mundo. Vai até a Físio. Vai exatamente. todo mundo. É um grupo. Então todo mundo está envolvido naquele processo. Gente, é muito legal É isso. todo mundo, porque se todo mundo tá fazendo um pouquinho, fica mais suave para o negócio acontecer. E isso vai gerando nele, Engajamento. né, vai gerando ali aquela É, consciência, né, a sim. consciência de que dá para ser assim, É, que pode ser né. diferente, não preciso necessariamente comer o negócio. Ah, mas existe esse outro formato. Hoje a gente tem uma cozinha lá, bom compartilhar contigo, que você não sabe, né? Ai, A meu gente tem uma Deus. cozinha terapêutica, né? Então, o Hã. que que é essa cozinha terapêutica? É um espaço realmente com uma cozinha, onde a gente tem lá os produtos, e aí cada terapeuta, obviamente, traz o que precisa para receita e tal, e a gente trabalha com eles lá. Então, eu pego lá, às vezes, autista nível de suporte 3, que tá lá lindo, estourando pipoca. Olha E aí, isso, mas ele não suporta o barulho, mas ele tá lá, ele está lá. envolvido com outra questão que é o alimento. Então a gente consegue muitos avanços, sabe? E a gente faz panqueca, a gente faz. Já saiu até. Como que chama aquele do abacate? Guacamole. Guacamole. Gente, que Então, legal. assim, a gente tem ali várias coisas que acontecem. E é terapêutico, É né? terapêutico, É, realmente. assim como um dia a gente teve lá uma experiência, a gente fez uma brincadeira com as crianças, um autista também, nível de suporte 3 não verbal. E aí a gente foi brincar com água. E ele soltou. Que delícia! Que ele teve a experiência com aquele contato. Então você vê que o contato Sim. faz toda a diferença, Gente, eu tô entendeu? encantada, É isso. encantada mesmo com esse É trabalho. um trabalho assim de formiguinha muitas vezes, né? Mas que tem trazido bastante resultado para os nossos pacientes, para as nossas crianças. Hoje a gente tem cerca de 70 crianças em atendimento na clínica. Olha Então, isso. é um número bom, né? Somos uma clínica Sim. particular, né? Obviamente. Mas a gente tem aí um trabalho bem direcionado. E é muito legal, assim, para quem nos assiste, né, saber que aqui em Indaiatuba, né, eu falo de Indaiatuba e região Uhum. também, Sim. a gente tem esse lugar.
acessem, depois a gente vai deixar as redes sociais da Dani, do Instituto. Acessem, conheçam, porque assim, quanto mais ela fala, mais encantada eu fico, porque é um amor à profissão e conforme você tem um amor à profissão, aquilo que você faz, você não tem jeito, né? O sucesso, ele é o quê? É você impactar na vida das pessoas, né, Dani? Acho que é isso, né? Porque a gente faz. Às vezes eu me pergunto por que que eu faço tudo que eu faço, né? Às vezes a gente nem tem resposta, né? Mas existem alguns motivos que a gente busca e trabalha o tempo todo por excelência, por melhoria, e vê as pessoas, né, sendo impactadas, sendo modificadas pelo teu trabalho, não tem como você parar. E como você disse, não é só a pessoa que está em tratamento ali, É. são os Também os acompanhantes. acompanhantes, né? Porque ali a gente tem as mães, a gente tem as esposas, os esposos, né? E todos, quando a gente pega uma condição de patologia, impacta a vida da família inteira. Porque a gente Sim. muda a conformação dessa família a partir de um diagnóstico, por exemplo. Sim, Né? A gente muda a visão, a gente muda, a realidade passa a mudar com a chegada de uma doença, né? Ou com a chegada de uma criança que tem uma necessidade. Então, tudo aquilo ali vai ter que ser readaptado, reorganizado. Muitas vezes impacta na questão financeira, na questão emocional, isso já é pré-requisito, né? Mas sim, na questão mesmo do trabalho, né? Então, a questão profissional, principalmente da mulher, é muito afetada, né? Quando ela é uma mãe atípica, porque obviamente ela que vai ter que ficar com aquela sobrecarga de terapia e de levar para lá e levar para cá, o pai acaba sendo o provedor ou quando não ela é abandonada, o que é sim. pior ainda e eu tenho vários casos. Então, o abandono também, as separações, isso é muito triste, é a pior parte. Essa é quando acaba da pior maneira. Bom, eu acho que você vai ter muitas mulheres aí para inspirar você nesses capítulos aí de livro, Sim, né? sim. Eu tenho muitas pessoas com histórias muito inspiradoras, com histórias muito interessantes de serem contadas, né? Acredito que não para por Vou aí. ficar ansiosa. Dani, pra gente encerrar o nosso bate-papo, Uhum, eu sempre pergunto aqui, né, no uhum, Pod Cá, para esse caminho todo, né, que você leva, esse uhum, olhar diferenciado que você tem para a saúde em geral, né, que é um diferencial hoje para profissionais da área da saúde, seja em qualquer área, tá? uhum. É o olhar além da profissão, Sim. né? O que que pode e o que que não pode nesse âmbito que você fala com famílias, né, fala de diagnósticos que mudam uma vida, como que você relatou pra gente. Uhum, O que que pode, o que que não pode levar com vo com essas famílias nesses diagnósticos? uhum. Bom, eu costumo dizer sempre para o lado pelos meus terapeutas, do lado profissional sobre orientação. Quando a gente vai atender um paciente, principalmente um paciente neurológico, né, que é um paciente mais debilitado, mais do que saber o que fazer, é saber o que não pode fazer. Né? Uhum, Então a gente tem que saber sempre essa linha. E com relação às famílias mesmo, eu acho que o que mais pode, o que a gente pode é estar fazendo esse acolhimento e tá tratando essas famílias com sinceridade e honestidade. sim. Trazendo, quando eu falo sobre quando recebe um diagnóstico ou ali tá na dúvida, não é sobre etiquetar ninguém, não é sobre rotular ninguém, é sobre a gente entender a condição de cada um e tentar chegar o mais próximo de ajudar. Sim, Entende? sim. Então, o que eu posso fazer é sempre entender e compreender cada vez mais esse paciente para tentar ajudá-lo. E o que não pode? O que não pode? O Que que não não pode é não ter pode. essa sinceridade, Eu né? acho Essa também. essa omissão, a gente nunca pode se omitir. Então, por mais que doa um laudo, um diagnóstico ou uma verdade, o que eu não posso é ter a omissão. Eu tenho que ser o mais sincera e real naquilo para que a gente busque a solução. Então, eu não posso omitir informação, eu não posso omitir dados desse paciente porque eu quero poupá-lo, porque eu quero poupar alguém. Não é. Esse não é o correto. O correto é a gente sempre saber para onde ir e direcionar essa pessoa, por pior que seja, Sensacional, tá? fechou assim com chave de ouro. É E eu tô isso. muito feliz porque assim, eu quero trazer aqui para o programa, conectar aqui, né, Uhum. exatamente as conversas que transformam, Sim. né? E as conversas só vão se transformar quando
forem profissionais que vivem o que falam, que amam o que fazem. Sim. E eu vi isso em Falta você. paixão muitas vezes no que a pessoa faz, né? Sim. Porque quando a profissão ela é só voltada para o dinheiro, para a remuneração, fica muito difícil. Eu sei que pagar a conta todo mundo precisa, né? Mas se a gente conseguir aliar pagar a conta e ainda trabalhar fazendo do que a gente gosta, fica melhor ainda, Ai, né? sensacional Fica muito isso. bom, né? Não, Fica muito bom. e ainda você cuida o Pedro, né? Que Pedro, eu vi ontem lá. PT. E você anda de bicicleta ainda? Bem pouco. Bem pouco, preciso voltar, preciso voltar. Tô cuidando das minhas lesões, porque a casa de ferreiro espeta de pau no sentido, claro que eu ia ter lesão, né? Tenho lesão no joelho, tenho lesão no quadril, né? Mas a gente tá lá, tem a fisioterapia para isso, que Dani, nos melhora, eu nem vou que lá pra nos você ver minhas melhora, lesões, que hein? nos melhora grandemente, né? Então é só se cuidar um pouquinho que dá para fazer de tudo, Dá pra viu? fazer de Com tudo, de certeza, gente, tudo. com certeza. E vai ser um prazer Dani, te receber. eu As vou com portas estão abertas, certeza. para você trazer mais informação, para a gente falar um pouco mais sobre as outras áreas e as áreas que conectam, obviamente, com todo esse trabalho que você já faz. Já quero, gente, já quero. Não, já quero Instituto Carreira aqui pra mim. Vai ser Muito um prazer. obrigada Eu que pela agradeço. sua participação, pelo seu tempo cedido, pela sua confiança, Imagina. né, em mim. E deixe suas redes sociais para quem está nos assistindo, para acompanhar. Fale um Sim, pouquinho. a gente está no @Instituto Carrer e o meu pessoal é dani.a.carrer. Vocês vão ver muita coisa lá, viu? Que ontem eu estava vendo de tudo. Fiquei muito feliz. É, são várias áreas, né? São várias frentes. Às vezes é até um pouco difícil a gente falar, mas é legal que cada um que precisa vai dar uma pesquisadinha e encontra lá. Exatamente. Dani, muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigada a você também que assistiu mais um episódio Conversas que Transformam, porque aqui no Pode Cá, você pode.